Bom, galera, eu toquei aqui um trechinho, né, de uma música clássica, tá? Mas esse não é o detalhe do vídeo. Eu com esse vídeo aqui eu gostaria de apresentar a vocês uma curiosidade, né, que talvez vocês não conheçam, de que, por exemplo, muitas vezes, né, ao longo do nosso dia a dia, assim, principalmente para quem costuma escutar muita música durante o dia, quem é apaixonado por música, escuta música todo dia, toda hora, às vezes pode até ficar se perguntando, tipo assim, mas o que na realidade é o som? O que é música? Sabe? Então eu vou falar rapidinho aqui um pouco sobre a perspectiva física do som, sobre a perspectiva física do que seria uma música, correto? Eu não sou professor de música, claro. Eu também não estudo música, mas eu tenho um pouquinho de interesse nessa área. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, deixa eu aumentar o som aqui. Galera, então só para vocês conhecerem aqui, tá? Isso aqui não é um piano, isso aqui é um teclado. É diferente de um piano. Muita gente não sabe, mas o piano clássico, o piano de cauda, ele é um piano, ele é um instrumento de corda, tá? Não é um instrumento de tecla. Instrumento de tecla é realmente um teclado, só que no caso a diferença é porque isso aqui é elétrico, tá? Existe piano elétrico, digital, mas aí já não seria mais considerado instrumento de corda, seria instrumento de tecla mesmo, seria um instrumento elétrico, correto? E então eu vou falar um pouco sobre o que seria o som. Se alguém te parasse na rua e perguntasse o que é som, você ia falar, por exemplo, sei lá, é a música que eu escuto, é quando alguém faz um barulho, mas na verdade não, cara. O que é o som? O som, ele é uma onda. Sim, som é uma onda longitudinal, ou seja, a direção de vibração é paralela à direção de propagação. Significa que as partículas, né, as partículas sonoras, né, que quando o ar vibra, elas se movem nessa direção, né, paralela a essa direção de propagação. E ele também é uma onda mecânica, então o som ele é uma onda longitudinal e mecânica, não se propaga no vácuo, certo? Então, outra coisa que a gente às vezes não pensa, frequência. Frequência, no senso comum, no dia a dia, às vezes você pode até falar assim, a frequência é a quantidade de vezes que eu repito alguma coisa. Pode ser, você também tem esse conceito de frequência na física, mas especificamente em ondulatória ou em acústica, né, que é a área da física que estuda o som, a gente sabe que frequência ela é uma grandeza física que, como que eu diria, o que seria a frequência na acústica? É um pouco complicado de você definir realmente o que é frequência. Então eu vou tocar uma nota aqui para exemplificar aqui para vocês. Deixa eu aumentar o som. Tá. Essa nota aqui, por exemplo. Isso aqui é um dó. Como que eu sei que isso aqui é um dó? Porque cada uma dessas notas aqui, quer dizer, cada uma dessas teclas, elas estão configuradas, porque isso aqui é elétrico, né? Isso aqui não é um piano, isso aqui é elétrico. Essas teclas, elas estão configuradas em frequências. E são essas frequências que a gente chama de notas musicais. Cada nota musical, ela emite uma frequência, certo? E quando você escuta essa frequência, você consegue diferenciar cada uma delas. Por exemplo, você consegue diferenciar que isso aqui é um som relativamente agudo, né, em relação a esse outro dó, por exemplo, que é um pouco mais grave. E esse dó aqui
é mais agudo do que esse. Por quê? Eles têm a mesma frequência? Não, eles não têm a mesma frequência, mas eles têm frequências equivalentes. O que eu queria dizer com frequências equivalentes? Porque não é exatamente a mesma frequência. Mas você tem as oitavas, né? Então, tipo, uma oitava é a sequência, né, da escala de notas. No caso, são 7 notas. Então, você tem aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Aí depois já começa a próxima oitava, de novo. Mais 7 notas. Uma oitava, elas são essas 7 notas aqui. Então, a cada oitava que você toca, ou você aumenta a frequência, e você aumentar a frequência significa que você vai deixar a nota mais aguda. Ou você pode diminuir a frequência, que é você deixar a nota mais grave. Então, na realidade, a frequência ela é o quê? Na acústica, seria uma grandeza física que a gente consegue distinguir o som e dizer se ele é alto, baixo, né? Ou se ele é agudo ou se ele é grave. E aí que está um problema que muitas vezes a gente acaba confundindo também, que é esse negócio de alto e baixo. Quando você fala na acústica, som alto é um som agudo. Significa que ele tem alta frequência. Isso aqui seria um som alto. Isso aqui é um som alto. Quer dizer que tem alta frequência. Ou eu também posso chamar de agudo. Agora, se eu falo que um som é baixo, quer dizer que ele é grave. Quer dizer que ele é grosso. Por exemplo, esse Dó. Quer dizer que a frequência desse Dó aqui é menor do que a frequência deste Dó. E uma outra coisa muito interessante é que matematicamente as frequências, para você passar de uma oitava para outra, basta você ir dobrando. Então, por exemplo, deixa eu ver esse Lá aqui. Eu acho que é esse Lá. Esse Lá, se eu não me engano, ele é 440 Hz, que é a unidade padrão para a frequência. 440 Hz. Se eu tocar este mesmo Lá uma oitava acima, eu vou ter a frequência dobrada. Então, 440 vezes 2, 840. Aliás, 880, perdão. Então, quer dizer que esse Lá aqui, que está vibrando em 880 Hz, ele é mais agudo do que esse Lá aqui, porque a frequência dele é maior. Entendeu? E sempre de uma oitava para outra é o dobro da frequência. Agora, como que você chega matematicamente de uma nota para outra? Aí eu já não sei, porque isso na acústica a gente não estuda. Isso é mais na parte de teoria musical mesmo. E como eu já falei para vocês, né, eu não sou especialista na área da música. Eu estou só aqui apresentando para vocês essas curiosidades caso você não saiba, certo? Mas é interessante saber. Então, próxima vez, quando alguém perguntar para você o que é o som, você fala que é uma onda longitudinal e mecânica que não se propaga no vácuo e a direção de vibração é paralela à direção de propagação. E se a pessoa te falar assim, faz um som grave aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um som de baixa frequência. Eu não vou fazer aqui na minha voz, claro, porque eu não vou passar vergonha. Mas um dia a dia alguém chega pra você e fala, fala mais baixo aí. Falar mais baixo não significa que a frequência da nota é menor. Agora, isso, esqueci de falar, o nome deste conceito na acústica chama-se altura. Altura significa se a nota é aguda ou se ela é grave. Se ela tem frequência
alta, ela é aguda. Se ela tem frequência baixa, ela é grave. Agora, se você estiver falando de intensidade sonora, aí já é outra coisa. Aí já tem a ver com volume. Então, quando alguém fala assim, fala mais baixo aí, teoricamente seria abaixa o volume, abaixa o tom da sua voz. Só que na realidade, você teria que engrossar um pouco mais a sua voz para você diminuir a frequência. Mas no senso comum, você falar baixo, na verdade, aliás, no senso comum não. Fisicamente, falar baixo seria você diminuir a intensidade da sua voz. Não é diminuir a frequência, é diminuir a intensidade. Tem a ver com volume, certo? E é isso.